Buenas, novamente fazendo um ao vivo, porque estou seguindo a onda da intuição. A gente tem que ir sempre no orgânico, né? Então, no momento que o orgânico fale, a gente fala. Então, cá estamos. Eu vou partilhar com vocês um segredinho que eu tenho, tá? Um exercício que eu faço, já tem alguns anos aí que eu aprendi com a minha orientadora Sauênia Passuela, porque houve um momento da minha vida onde eu estava muito misturada e muito confusa com algumas energias do passado. Eram energias densas de sacerdotisas negras, e aí eu precisei fazer uma delimitação de campo e tive que aprender a trabalhar com as frequências de vidas passadas. Mas antes de adentrar nesse truque que eu aprendi, nessa dica que eu vou partilhar com vocês, eu vou fazer um resuminho bem rápido do que para mim é considerado a questão tempo, a questão passado. Então eu trouxe o tamborzito só para explicar um pouquinho, tá? Esse tamborzito aqui, ele é circular, e quando a gente trabalha com espaço-tempo, passado, presente e futuro, muitas das vezes a mente fica muito confusa e é muito difícil de interpretar, porque a gente está enquadrado dentro do calendário gregoriano, que é aquele calendário há muitas vidas atrás foi feito e determinou janeiro a dezembro. Quando fez isso, ele trouxe o tempo de uma forma linear. Então a mente acredita que o tempo, na verdade, tem passado, presente e futuro, mas isso não existe, é uma grande ilusão. Então, na verdade, o que seria o tempo? O tempo é como se fosse um círculo, né? Ele é circular, como esse tambor, e aí você tem vários fractais, que é o que eu chamo de vidas passadas. Você tem vários fractais divididos nesse círculo, né? Ele está se comportando nesse círculo aqui. Esses fractais nada mais são do que as folhas da nossa árvore da vida. Então, a Ná é uma das folhas da árvore da vida, que está contida dentro de 2017. Dentro da minha árvore da vida, existem outras consciências do meu eu superior, que estão divididas em vários espaço-tempo, em vários compartilhamentos temporais. Então você tem a Ná, que está aqui em 2017, e você pode ter um outro fractal, uma vida passada em 1300, outra em 800, outra mais no futuro em 3200. E aí, como o tempo ele é circular, você está acontecendo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a Ná está vivendo em 2017, esses outros fractais estão vivendo em sincronicidade nesse exato momento. E nós só estamos separados por uma película de tempo que a divindade colocou justamente para a gente ter muitas experimentações, para a gente conhecer muitas coisas diferentes. Desde a roupagem, a música, estilos de vidas, isso tudo é a credibilidade de Deus para experienciar a matéria, a densidade da terceira dimensão. Então, quando a gente não tem consciência disso, muitas das vezes, por ser circular, a gente acredita que às vezes uma pessoa nessa vida, a gente tem uma certa ressonância com ela, um reconhecimento, porque a gente tem um portal aberto em 1300, em 1500, em 1700. Eu particularmente, eu considero algo que atrasa a nossa vida, porque a gente mal dá conta dessa vida, quanto mais a gente dá conta de outras vidas do passado. Então eu considero algo que realmente é uma ancoragem, é algo que nos prende o nosso avanço de expansão de consciência, quando a gente não tem esses espaços delimitados de forma consciente. Então aí vem o truque agora, para falar bem rapidinho para vocês. Hoje em dia, cada vez mais eu conheço a frequência dos meus fractais que estão vivenciando em várias épocas diferentes. Como é que eu faço isso? Eu comecei a perceber tudo que realmente não estava nessa dimensão, tudo que não ressoava com essa dimensão. Então, músicas que muitas das vezes trazem memória que não são dessa vida. Então, hoje no carro, voltando na estrada, eu coloquei uma música celta. Na verdade, é uma música que tem idioma russo, se não me engano. E eu tive uma vida na Tchecoslováquia, eu tô tendo, né, porque eu tô vivendo nesse exato momento esse fractal, né, essa consciência da minha árvore da vida tá lá vivendo na Tchecoslováquia, na Rússia, nesse momento de agora. Então, quando eu ouço essa música, na verdade, eu sou arremetida
nessa lembrança. Eu sinto realmente um reconhecimento de alma, o meu coração ele expande, meu coração fica quente. Então já é uma sinalização que está realmente tendo uma ressoa com algo do passado. Então, assim, questões de filmes. Eu adorava filme de faroeste, então eu adorava armas. Eu tenho muitos fractais hoje em dia vivendo como guerreiros em várias épocas, de vários compartilhamentos temporais. Então, eu tenho uma certa tendência a gostar de espadas, adoro espadas. Mas eu comecei a perceber que a Ná mesmo, de 2017, não teve nunca nenhuma experimentação com espadas. Então isso estava vindo lá de trás. E eu comecei a perceber que quanto mais eu delimitava o campo, quanto mais eu fechava o campo da Ná, ancorando meu espaço e falando assim, não, aqui não, porque aqui é o espaço da Ná. E nós vamos partilhar, nós vamos trocar informações. Eu ensino o que eu sei, vocês me ensinam o que vocês sabem, mas cada um no seu quadrado, né? E aí eu comecei a perceber que toda vez que eu delimitava isso de forma consciente, visualizando um círculo ao meu redor e começando a reconhecer todas as memórias de vidas passadas, todos os fractais que estavam realmente adentrando no meu campo, isso começou a me dar um centramento, eu comecei a me sentir mais inteira. Então, fragmentos meus que estavam espalhados, me tornando uma pessoa muitas das vezes confusa de personalidade, eu não sabia o que estava acontecendo, isso começou a cada vez mais diminuir, cada vez que eu fui fechando mesmo as comportas e delimitando o espaço-tempo da Ná, que está em 2017. Aí hoje, eu vindo do carro, tinha esse fractal, que eu já conheço a frequência, que é uma mulher que mora na Tchecoslováquia. Eu não lembro mais ou menos a época, mas é bem antiga. E eu precisava ancorar um recurso de força. E ela é uma mulher muito forte, ela é esposa de um dos líderes da tribo, lá da Tchecoslováquia. E eu comecei realmente a sintonizar, a adentrar na música, na frequência da música. A música ela traz memórias. Então comecei a adentrar na frequência da música e comecei a observar como é que ela vivia e ancorar a essência, né? Eu comecei a trabalhar com a essência de força, o recurso de força dela. E ela foi me ensinando esse recurso e eu comecei a sentir isso dentro do meu corpo, dentro realmente do meu campo de energia. E aí restabeleci a força, restabeleci o foco, a direção. E isso valeu. Então, muitas das vezes eu também faço isso com os fractais do passado. Eu sintonizo alguns, que eu tenho um pouquinho mais de afinidade, e aí vou lá, ensino a Diksha, ensino constelação familiar, ensino renascimento, falo sobre o Tantra. Então vou levando os recursos e as minhas próprias medicinas, né? A gente vai fazendo essa troca. Mas sempre fazendo essa troca, falando assim, olha, eu sou a Nádia de 2017, existe um círculo ao meu redor, esse é meu espaço-tempo, essa é minha película de compartilhamento temporal, e daqui você não entra e eu também não vou sair. A gente fica cada um no seu quadrante de espaço-tempo e a gente se ensina o que tem para ensinar. E aí vem a grande frase, né? Precisa de todos ascensionarem, né? Enquanto todos não subirem na nave espacial, a árvore da vida não decola. Então eles fazem parte da minha árvore da vida, eles fazem parte do meu eu superior. Então quanto mais eu realmente oferto a eles medicinas e eles me ofertam as medicinas, nós estamos crescendo mutuamente. Então não tem julgamento de certo e errado. Cada um está exercendo em seu espaço-tempo, dentro de sua consciência, as escolhas de vida. E tá tudo certo, a gente vai tocando o barco assim, né? Agora, de certa forma, agora delimitado, né? Então, basicamente, o truque é esse, que eu informei para vocês. Se acaso vocês tiverem alguma dúvida, porque eu preciso falar bem rapidinho, que senão vocês enchem o saco aí, né? Mas se tiverem mais alguma dúvida, a gente vai trocando aí em inbox, coloca aí nos comentários e a gente vai estar falando, porque esse assunto é bem complexo, porque a mente, ela trabalha dentro do calendário gregoriano, que é linear, né? Então, para a gente ter esse bate-papo aqui e falar sobre um tempo e espaço que é circular e que todos os fractais estão vivendo nesse exato momento, eu entendo que precisa passo a passo, tem que ir um pouquinho devagar. Uma outra coisa, geralmente guias, você tem guias, pessoas falam guias espirituais ao lado.
Às vezes esse guia espiritual, sem a consciência da pessoa e sem ela perceber, pode ser um fractal do futuro, que já está mais adiantado em consciência, que ele vem realmente ao nosso encontro para nos auxiliar a nossa evolução, porque também se a gente não evoluir, eles não evoluem. Lembra que a gente está na mesma árvore da vida, então precisa todos subirem na nave espacial aí de luz, de consciência, para a gente conseguir decolar para uma ascensão espiritual, né? Bem pontual e bem eficaz, né? Então basicamente esse é o truque, tá? Evitem realmente não ter consciência dos fractais, porque muitas das vezes os fractais podem interferir na vida de vocês, às vezes até nos relacionamentos amorosos. Vocês acham que vocês estão muito envolvidos com uma pessoa e na verdade é uma lembrança de um fractal que está acontecendo naquele momento, e vocês deixam de experienciar uma outra vivência com uma outra pessoa que estaria agregando talvez mais crescimento de consciência. Então fica mais ou menos essa dica, tá? Se possível, delimitem bem o campo, entendeu? Façam bem a delimitação visual, visualizem o círculo ao redor de vocês. Comecem a perceber todas as memórias que ressoam com músicas, com filmes, todos os objetos antigos e algumas coisas, uns déjà vu que acontecem, sabe? E começam a ter um pouquinho de percepção, que conforme vocês vão fazendo esse exercício, vocês vão perceber a frequência do fractal. Então eu sempre falo para tomar muito cuidado com o encontro de sagrado feminino, onde a gente junta muitas mulheres, e a maioria das mulheres, praticamente todas, até os homens, claro, devem ter passado por uma vida feminina. A gente deu um passinho aí dentro da magia negra, das sacerdotisas negras. Então tem que sempre tomar um pouco de cuidado, porque quando juntam muitas mulheres, coloca caldeirão no meio, começa a realmente fazer rituais, na mesma hora a gente vai ressoar e vai atrair aquela memória daquele fractal que está vivendo naquele exato momento dentro dessa ritualística. Então precisa estar bem atento, delimitar bem o campo. Um outro exercício que eu faço também, quando eu vejo que eu balanço um pouco as minhas bases, eu olho para os pés, fico olhando mesmo, olho para os meus pés físicos e vou decretando internamente. Eu sou Ana Carvalho Alves, eu estou em tal dia, de tal mês, de tal ano, e aí fico repetindo várias vezes para ancorar a minha consciência dentro dessa película de espaço-tempo a qual eu pertenço. Bom, essa dica foi bem rapidinho, bem resumido, mas eu não podia deixar de passar de falar hoje, porque a gente segue a onda do orgânico, né? E eu não posso nunca perder a onda do orgânico. A hora que a onda sobe, a gente tem que permitir que a intuição nos guie, nos leve nas conexões com as pessoas, nas conexões com as palavras, para que possa encaixar no momento exato do espaço-tempo a qual a gente pertence. E assim a gente vai bailando, né? Bailando e dançando aí com a vida e fazendo as coisas co-criarem, né? Sem a gente saber nem da onde está vindo, né? Vide calendário maia, sincronário da paz. Quem tiver um pouco de conhecimento disso sabe o que eu estou falando, né? Tem que ir na onda realmente o tempo inteiro, 24 horas, segundo a segundo, na presença e na consciência. Tá? Que vivam a vida de vocês no espaço-tempo a que pertence, que possam encontrar o centramento interior, essa inteireza a qual eu cada vez mais eu tenho vivenciado e que tem me feito enormemente bem. Tá? Às vezes as pessoas veem algumas reações e acham que eu estou projetando, fazendo mais nada disso. A minha meta sempre é consciência, conexão com consciência, evolução e crescimento espiritual nas trocas, nas partilhas, na irmandade e com o ser humano, com o ser vivo, animal, vegetal, mineral. São todos bem-vindos dentro do meu espaço-tempo de 2017. E meus irmanitos fractais que estão no passado e no futuro, gratidão pela existência e pela troca consciente, delimitada e respeitosa que a gente tem feito ao longo de 5, 6 anos aí. Gratidão, namastê. Deu do Rio de Janeiro um sol danado para Pedra Bela, essa chuvona que está aqui. Mais abençoada chuva. Que assim seja. Gratidão. Até mais.